Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 27 de março, quinta-feira. Estamos lendo aqui as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas 16, verso 22. E assim, chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. São palavras de Jesus. As discussões teológicas, elas se posicionam em duas questões, acredito, primordiais, né? Se Jesus está relatando um fato, ou se isso era mais uma das parábolas de Jesus. E aí, qual a questão envolvida? Porque se for realidade, ou seja, um fato que Jesus está contando, algo que Jesus sabe, porque ele é Deus, e ele contou, né? Então, fica muito claro a existência também de um outro fato, deste lugar chamado seio de Abraão e deste lugar chamado Hades, né? Se a história é uma parábola, então abre a possibilidade de alguns de considerar a inexistência tanto do Hades quanto do seio de Abraão, né? Então, há quem não acredite nesse lugar intermediário para onde as almas humanas vão antes da ressurreição, antes da destinação eterna, né? Então, vamos dizer assim, a cristandade, né? Os crentes, os que creem, se dividem nessas duas categorias. Eu lembro de ter ouvido, há muitos anos atrás, na escola dominical, que mesmo que fosse uma parábola, está sendo contada por Jesus, né? E eu lembro que o professor disse assim, e o que Jesus fala não é uma história da carochinha. Muita gente nem sabe o que é isso, né? História da carochinha. Mas o professor usou essa expressão. O que significa? O que ele quis dizer? O que ele disse, o professor? Disse que não é uma história qualquer, que Jesus não falou à toa. Agora eu acrescento, não falou para encher linguiça, antes falou para ensinar alguma coisa, né? E se aprende muito. E nós, os crentes, já lemos essa passagem, não sabemos quantas vezes, e já ouvimos pregações também diversas, e também já lemos explicações e estudos em cima desse texto também variados, né? De maneira que a gente se encanta, a gente prefere, prefere não, te fica no lugar dos que creem, né? Dos que creem de que Deus fez diferença, né? Ontem nós falamos a respeito da prática do bem, de que Deus é o supremo bem, que Deus é bom, e de que Deus também espera que a gente faça a distinção entre o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal, e que a gente busque o bem, que a gente responda o mal com o bem, né? Eu lembro de ter falado tudo isso. E que a gente eleja o bem, né? Que a gente, enfim, que a gente se apegue ao bem. Por todas essas coisas falamos ontem por aqui, mas pensa agora um acréscimo do mesmo assunto. Quando Deus premia o bem, né? Você vê que esse rico
Ele não foi condenado e foi para um lugar de tormento, como Jesus disse, porque ele era rico. Isso aí a gente já superou, né? Nesse sentido, o dinheiro não é a questão. É e não é. Porque se foi o mesmo dinheiro que tornou este homem insensível a ponto de ignorar alguém que mendigava à sua porta, né? A ponto de passar por ele diversas vezes e nunca se sensibilizar, nunca teve uma atitude humanizada, né? Nunca amou aquele sujeito, ignorou, né? E o estado dele não era fácil, ele tinha chagas, né? Provavelmente lepra, e os cães lambiam as suas feridas. Percebe que o homem estava num. Perdão, engasguei. O homem estava num estado deplorável. E o rico vivia esplêndida e regaladamente, né? Como palavras da Bíblia, vivia muito bem e tal, e ignorava. Não se apegou ao bem, não se preocupou, né? Nem um pouco. E esse rico que não tem nome foi para um lugar de tormento, e são lugares distintos, o lugar de tormento e o seio de Abraão, e lugares também longínquos um do outro, porque a Bíblia diz: ao longe o rico viu o Lázaro sentado à mesa ao lado de Abraão, quer dizer que honrado, né? Foi encontrar o pai da raça, foi encontrar o pai da fé, né? Ah, muito interessante, né? O pessoal que prega prosperidade, eu vi uma vez um pastor dizer, e eu não concordei, e desculpo se eu toco um assunto deselegante por aqui, mas enfim, ele disse que o Lázaro tinha culpa, porque enquanto homem justo, deveria ser próspero, né? Então, na verdade, o Lázaro dava mau testemunho. Bom, eu fiquei. Nem todos os crentes são ricos, né? E na hora eu lembrei dos versos que Moisés falou e que também estão nos provérbios e tal, de que Deus fez o rico e o pobre. Nem todo mundo vai ter dinheiro sobrando para viver uma vida regalada, nem todo mundo, né? É muito mais provável que acolham o evangelho os pobres, né? E a igreja, em qualquer lugar, tem lugares que as pessoas têm uma melhor condição, mas a maioria dos lugares de pobreza, né? Não estou falando de miserabilidade, sabe, de sofrimento, entre aspas, eterno, sabe, aquela coisa de sofrer, e evangelho é sinônimo de sofrimento, de pobreza, de fome. Não, longe de mim fazer esse tipo de apologia de maneira nenhuma. Mas o ser pobre aqui, não vamos culpabilizar a vítima, né? Ele está nessa condição. Sabe-se lá qual é a história, né? E que Jesus também não se preocupou em contar, né? A história anterior, porque esse homem é um homem adulto. Mas o que que lhe aconteceu, né? Assim a gente olha para as pessoas em condição de rua, né? Essa gente tem uma história anterior. Essa gente não, como se diz, não são filhos de chocadeira. Tiveram pais, tiveram um seio familiar. O que que aconteceu? Foi o desemprego? Foi uma calamidade? Foi uma demência? O que aconteceu? Que as pessoas pararam
ou estão nessa situação de rua, né? Então, a gente não está para julgar. Imagine se essas pessoas já estão nesta situação e a gente ainda vai dizer elas têm culpa, porque se elas fossem pessoas direitas, não estariam nessa situação. Não, isso é ridículo, né? Mas é o que acontece. Mas o que eu quero pontuar aqui é que esse homem rico não se apegou ao bem. Qual bem? De ter ajudado. E olha só, ajudar aquele homem na condição de um homem rico, ele não ia dispor de muito, né? Ele não ia precisar, não ia precisar, né? Dispor de muito dinheiro, de muito recurso, porque ele tinha muito, né? Estava fácil para ele, mas não era fácil para ele praticar o bem. Por quê? Porque não estava no seu coração. Ontem eu orei pedindo algo que eu acho bonito de se dizer, mas mais do que beleza de palavras, é uma necessidade que a bondade do coração de Deus esteja no nosso coração. Porque é fácil dizer que o Pai ama, que o Pai acolhe, que o Pai estende a mão. Fácil, fácil dizer que Deus perdoa. A questão é se os filhos de Deus, os que são chamados pelo nome do Senhor, se estão perdoando, como o Pai perdoa. Se estão acolhendo, como o Pai acolhe, ou se têm atitudes de bondade em tudo que fazem, ou a base das suas ações são bases amorosas. Então, isso importa dizer. O fato é que Deus fez diferença, né? E um foi para um lugar, outro foi para o outro. E a gente poderia falar dos aspectos evangelísticos, da importância, né, de tanta coisa, mas vou ficar por aqui para não falar muito. Deus te abençoe a pensar. Aí alguém vai dizer assim, ué, mas o Lázaro praticava o bem? Não sei. Eu só sei que ele foi consolado, né? E, e assim somos nós. Então, nós temos esta esperança, digamos assim, né? De que vamos para um lugar que a gente agora chama de paraíso, né? Porque foi essa expressão que Jesus usou, né? Com o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então a gente fica com paraíso porque Jesus falou. Osmar, o paraíso é o mesmo lugar do seio de Abraão? Provavelmente, né? Mas se não for, também está tudo certo. Se eu considerar que o seio de Abraão é só para judeu desse período histórico, ok, né? Tem coisa que não vai mudar. Eu conheci uma geografia. E aí há quem pensa assim, não podemos pensar geometricamente, né? Perdão, geograficamente. Quem tem que pensar é o estado, né? O status e o estado dessa alma que agora está com Deus. Então, isso talvez seja o mais importante. Mas eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Paraíso existe. E o lugar de tormento, chamado Hades e chamado de outros nomes, também existe. Deus nos ajude a vivermos na prática do bem, mas, sobretudo, amarmos o Senhor. Para que, quando partirmos, e não importa a forma como partimos, esse homem partiu numa forma difícil. A sua existência teve um declínio, né? O seu ocaso na existência foi assim, aos olhos de todo mundo, lamentável. Tanto que a expressão lazarento vem desta história bíblica,
né? Então, quando alguém quer ferir o outro, chama de lazarento, então é pejorativo. Então, vem deste nome, Lázaro, lazarento, e virou um estigma, né? Virou uma questão para os homens. Para Deus, o lazarento é bendito. O lazarento está no lugar de honra, ao lado de Abraão. Vê como Deus é bom. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado, engrandecido para sempre. Obrigado por tua bondade. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos de estar contigo, neste lugar de descanso, de delícias, neste lugar paradisíaco, neste paraíso. Assim, Senhor, aguardamos, assim temos esperança e nos alegramos. Rogo mais uma vez que a tua bondade nos leve a este lugar. No nome de Jesus oramos. Amém.